Olá, hoje vamos abordar um tema bem impactante. A ideia de que existe um consenso, sabe, entre especialistas, fontes oficiais, de que instalações nucleares importantes do Irã foram, bom, destruídas ou muito danificadas recentemente. Exato, é uma alegação bem forte, né? E para analisar isso, a gente tem aqui um comunicado da Casa Branca que compila várias declarações e também alguns detalhes técnicos que parecem ter vindo de uma apresentação do Pentágono sobre Fordó. Ah, sim, esses detalhes técnicos são bem interessantes. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é investigar um pouco mais a fundo, né? O que exatamente foi dito sobre esses ataques? E qual seria o impacto declarado nisso tudo? No programa nuclear iraniano, segundo essas fontes. Vamos desempacotar isso? Bora lá. Bom, o material da Casa Branca, ele destaca muito essa convergência de opiniões, né? Não é uma voz isolada. Eles citam, nossa, uma lista grande. O diretor-geral da IEA, Sim, a Agência Internacional de Energia Atômica. isso. E também oficiais de inteligência, militares americanos de alta patente, figuras políticas conhecidas, especialistas em não proliferação. A mensagem central é essa: o programa iraniano sofreu um atraso de anos. Alguns até usam termos como catastrófico. E essa declaração atribuída ao Grossi sobre as centrífugas, olha, é bem interessante. Ele teria explicado, segundo consta, que essas máquinas são muito sensíveis, sabe, a vibrações. Então, mesmo explosões que aconteceram perto, sem um impacto direto nelas, já poderiam ter sido suficientes para destruir os rotores, que são delicados. Ah, entendi. Faz sentido tecnicamente, então. Pois é, dá uma base para essa alegação de dano extenso. E as fontes oficiais israelenses, segundo o material, concordam, falam num atraso de muitos anos. E olha que interessante, até um porta-voz iraniano, um tal de Ismail Bagai, teria admitido danos graves. Isso segundo o documento, claro. Tá. E sobre a operação em si, o que esses relatos descrevem? Falam numa escala impressionante. Mais de 125 aeronaves americanas, incluindo bombardeiros B-2, caças, reabastecedores Nossa, muita coisa. e ainda um submarino lançador de mísseis, todo um aparato de suporte e inteligência. Mencionam ataques específicos em Natanz e Isfahan. Usaram mísseis de cruzeiro, munições penetrantes. O alvo seria tanto a planta de enriquecimento quanto as entradas dos túneis, né? Exatamente. E aí entra o caso de Fordal, que esses detalhes do Pentágono, se forem mesmo de lá, explicam melhor. A tática ali foi bem específica, atacar os dutos de ventilação. Ali seria usar uma primeira bomba para abrir caminho, sabe? E as seguintes penetrariam pelo duto já aberto a uma velocidade altíssima, mais de 300 metros por segundo, para explodir lá dentro, bem no fundo da instalação. A intenção não era nem fazer cratera na superfície, mas sim Causar um máximo de dano interno. por sobrepressão, explosão nos túneis. É isso, causar uma devastação lá embaixo. Inclusive, um enviado especial teria mencionado o uso de 12 bombas Bunker Busters só em Fordó. São aquelas feitas justamente para isso, né? Destruir alvos subterrâneos. Entendi. Então, a estratégia era mais focada no dano interno, talvez mais difícil de avaliar por fora. Exato. Um dano que não seria óbvio só olhando imagens de satélite, por exemplo. Bem pensado para dificultar a avaliação externa imediata. E as fontes parecem bem confiantes de que funcionou, né? Falam que a inteligência confirmou que as armas operaram como deveriam. Tem até citações de pilotos descrevendo as explosões. Ah, é? O que eles dizem? Coisas como a mais brilhante que já vi, como a luz do dia. E mencionam também o lado humano, sabe? A participação de tripulações da Força Aérea, da Guarda Aérea Nacional, homens e mulheres. Descreve até o retorno deles, a emoção das famílias, traz uma outra dimensão para a coisa toda, né? Além da tecnologia. Com certeza. E é interessante notar como essas fontes lidam com quem duvida ou com relatos que minimizam os danos. Como assim? Figuras como Pete Hegseth, Marco Rubio, Tulsi Gabbard são citados no material descartando essas outras narrativas. Dizem que são falsas, propaganda, ou que se baseiam em vazamentos de inteligência, mas de baixa confiança. A linha oficial que eles apresentam é bem forte. Falam em obliteração completa e total, devastação subterrânea, especialmente em Fordó. Eles contestam firmemente qualquer outra visão.
Entendi. Bom, então, o quadro que emerge dessas fontes que a gente analisou é bem coeso, né? Um conjunto de declarações oficiais, de especialistas com detalhes técnicos como esse de Fordow, tudo apontando para um sucesso militar, assim, decisivo. A conclusão deles é que a capacidade nuclear iraniana foi destruída e o programa atrasado por anos. Isso nos leva a uma reflexão final, talvez, porque, né, verificar dano em instalação subterrânea, secreta, é muito difícil fazer isso de forma independente. E aí você tem essas declarações oficiais tão categóricas, contrastando com outras possíveis narrativas ou dúvidas que sempre surgem. Sim. Fica a pergunta: como é que se pode formar um juízo realmente seguro sobre o impacto estratégico disso tudo a longo prazo? Levanta uma questão importante, né? Sobre a natureza da informação nesse cenário de conflito hoje em dia.